Marco Aurélio é um dos filósofos estoicos mais famosos e conhecidos de todos os tempos. Ele foi imperador romano de 161 a 180 d.C. e foi o último governante de uma linhagem posteriormente conhecida como os 5 Bons Imperadores. Ele ocupava uma das posições mais elevadas de poder no mundo na época e teria acesso à realização de todas as suas tentações e desejos, caso desejasse. No entanto, ele dedicou sua vida à justiça e à equidade. Durante seu governo, Marco Aurélio encontrou tempo para escrever uma série de escritos autobiográficos agora conhecidos como Meditações, que se tornou um dos textos mais importantes da filosofia estoica. Em Meditações, Marco Aurélio oferece orientações sobre como melhorar a si mesmo, com foco principalmente em adotar uma perspectiva cósmica e analisar criticamente seu julgamento sobre si mesmo e sobre os outros. Como líder de um império poderoso que enfrentou diversas guerras durante seu governo, Marco Aurélio usou sua própria filosofia estoica para lidar com o estresse e as preocupações, buscando ser o melhor e mais confiável líder que poderia ser. O estoicismo é uma filosofia antiga e incrivelmente famosa, que além de ser uma teoria, também é uma maneira verdadeiramente inspiradora de pensar e viver. Os estoicos acreditavam fortemente que fazer a coisa certa era a chave para a felicidade individual e que para fazer a coisa certa era necessário um julgamento sólido e um pensamento racional claro. Neste vídeo, discutiremos como você pode desenvolver uma mente racional por meio de 5 lições importantes que podem ajudá-lo a pensar com mais clareza, com base nos ensinamentos de Marco Aurélio. Antes de prosseguirmos, verifique sua inscrição no canal. É muito importante que você esteja inscrito, pois nos incentiva a criar mais vídeos. Lição 1. Treine sua percepção. Marco Aurélio diz: escolha não se sentir prejudicado, e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado, e você não será. Uma das maiores lições do estoicismo é assumir o controle de sua percepção. Estamos acostumados a julgar tudo o que encontramos, qualquer evento que experimentamos, todas as pessoas que conhecemos. Avaliamos todos eles e lhes atribuímos um julgamento de valor. Algo é bom, ruim, chato, divertido, bonito, feio, etc. Isso, sem que percebamos, é uma prática muito exaustiva e que pode afetar nossas vidas negativamente. Por exemplo, julgar cada interação que você tem em um dia particularmente difícil como terrível torna o próprio dia ainda mais negativo. Se você rotular uma festa como chata, é isso que ela será, a parte chata de sua semana. Muitas vezes, deixamos nossos julgamentos iniciais serem influenciados por nossas emoções, o que significa que eles provavelmente não são totalmente racionais. Além disso, nossa tendência a julgar cada momento de nossas vidas se junta à tendência de falar em metáforas e hipérboles, o que faz com que as coisas pareçam piores do que são. Por exemplo, se você é deixado por seu parceiro, pode dizer que seu ex partiu seu coração, em vez de reconhecer o fato fundamental de que eles não sentem mais por você da maneira que costumavam sentir. Essa maneira de pensar molda como você se sente. Não é o evento real que faz você se sentir mal, mas a maneira inconsciente como você escolhe pensar sobre ele. Os estoicos, por outro lado, encorajam as pessoas a serem cuidadosas ao julgar tudo o que encontram e as coisas que fazem. E uma das maneiras de ser cuidadoso é desfazer seus julgamentos, ou seja, olhar além deles, esquecer seu primeiro instinto e julgar algo por meio de uma lente mais otimista e razoável. Você pode tentar reinterpretar aquela festa chata em sua mente como um evento onde você teve a oportunidade de conhecer um novo lugar e algumas pessoas novas. Praticar o não julgamento imediato e emocional é a melhor maneira de começar a treinar sua percepção sobre a vida. Sempre que pensar em algo de maneira opinativa, tente se perguntar: isso é racional? No que baseei minha opinião? Existe uma maneira melhor ou mais positiva de interpretar isso?
Marcos Aurélio enfatizou que os danos só ocorrem se você os considerar prejudiciais. Isso significa que qualquer experiência difícil se torna mais difícil e pior quanto mais você a considera assim. Os estoicos também incentivam a ver todas as coisas ruins que acontecem como uma oportunidade ou fonte de bem. Como um exercício de treinamento de perspectiva estoica, existe um desafio chamado transformar o obstáculo de cabeça para baixo. Quando um novo colega de trabalho é um aprendiz lento e seus erros afetam os lucros da empresa, você pode sentir frustração. Essa pessoa se torna um obstáculo para o que você está tentando alcançar em termos de eficácia, eficiência e lucro. No entanto, essa situação também pode ser uma oportunidade para o bem. É uma oportunidade para você exercitar e praticar a paciência, para se tornar um melhor professor, aprender a integrar novas pessoas na empresa e a lidar com momentos estressantes. Todas essas são habilidades que também serão úteis no futuro e podem ajudar a aumentar os lucros a longo prazo. Sobre esse assunto, Marco Aurélio disse famosamente: "O obstáculo para a ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho." Em vez de julgar tudo de forma exagerada, olhe as coisas objetivamente e você pode descobrir que a vida é mais simples e clara do que você pensava. Cada situação tem uma interpretação mais positiva e uma mais negativa. Quando você ajusta sua mentalidade de acordo com isso, você vai descobrir que nada o incomoda tanto quanto costumava e você passará pela vida muito mais tranquilo. Lição 2. Aprenda a controlar suas emoções. Marco Aurélio nos aconselha a parar de permitir que nossas emoções anulem o que nossa mente nos diz. Pare de ser hipócrita, egocêntrico, irritável. Agir sob o domínio da emoção muitas vezes é retratado como um contraste marcante com agir de forma racional, e isso não é sem razão. Não há nada que nuble nosso julgamento mais do que nossas próprias emoções podem fazer. Portanto, se você deseja pensar com clareza o tempo todo, uma das habilidades mais importantes a dominar é a capacidade de controlar suas emoções. De acordo com Marco Aurélio, a emoção da raiva, em particular, nos faz mais mal do que bem, contrariamente ao que muitas pessoas parecem pensar. Controle de emoções não significa suprimi-las. Quando você sente raiva intensa devido a uma traição, não pode controlar essa raiva, negando sua existência para si mesmo ou para os outros, ou fingindo que está tudo bem. Ela ainda estará lá, não importa o quanto você a empurre para o fundo. Em vez disso, controlar emoções como a raiva é feito de acordo com os estoicos, redirecionando as emoções. Portanto, quando você estiver sentindo raiva na próxima vez, pergunte a si mesmo o que pode fazer com essa raiva. Gritar com a pessoa que o machucou pode parecer tentador, mas isso o ajudará a diminuir a dor ou a melhorar sua situação. Isso ajudará a pessoa que o traiu a ser uma pessoa melhor. Em resumo, pense no que você está tentado a fazer e depois se pergunte se isso é útil. Se não for, encontre maneiras de expressar suas emoções de maneira útil. Talvez você possa obter melhores resultados conversando calmamente com a pessoa que o machucou, explicando seus sentimentos e tentando ver o ponto de vista dela. Você também pode escrever um diário, praticar exercícios físicos, se envolver em um jogo de vídeo ou qualquer outra coisa que possa ajudá-lo a se livrar da raiva posteriormente. Outro exemplo é a ansiedade ou o medo. Você não pode simplesmente suprimi-los, mas pode redirecioná-los. Em vez de permitir que a ansiedade o paralise, use-a como um desafio para si mesmo, para realizar ações que a façam sentir-se ansiosa e reconheça a existência dela. Por exemplo, se você tem medo de pedir um aumento ao seu chefe, muitas pessoas veem esse medo como uma razão para não fazer nada e permitem que ele as impeça. Outros conseguem seguir em frente e consideram a ansiedade como algo no caminho, que precisa ser reprimido e ignorado. Mas não precisa ser assim. Seu medo pode ser redirecionado de maneira saudável e talvez até útil. Esse medo faz você pensar em tudo o que pode dar errado,
levando você a considerar todas as possíveis perguntas que seu chefe poderá fazer e os contra-argumentos que você pode enfrentar. Dessa forma, você pode se preparar para essas situações e elaborar um plano para cada cenário possível. Mas o mais importante, o medo fornece motivação positiva para seguir em frente, desafiar-se e crescer como pessoa, para provar a si mesmo que você é capaz de dar esse passo, não apesar do medo, mas parcialmente devido a ele. Neste cenário, você pode reconhecer a existência da ansiedade o tempo todo e pensar: que incrível, estou fazendo isso mesmo com a ansiedade. Quando você é capaz de redirecionar emoções fortes com facilidade, você se torna uma pessoa calma, não importa o que aconteça, e suas emoções nunca diminuirão sua capacidade de pensar de forma racional e tomar decisões inteligentes. Controlar suas emoções é a chave para uma vida mais calma e equilibrada. Lição 3. Exercício da dicotomia de controle. O espírito é treinado em 3 exercícios da dicotomia de controle. Nas palavras de Marco Aurélio, você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. A dicotomia de controle é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. Por exemplo, o clima, problemas de tráfego ou o que as pessoas pensam de você estão todos fora do seu controle. No entanto, o modo como você se veste, a hora em que sai e o tipo de pessoas com quem se cerca estão sob seu controle. Portanto, sempre que enfrentar uma situação que o faça sentir de determinada maneira, pergunte a si mesmo: o que posso controlar? Tudo o que você pode controlar é uma razão para agir, e o que você não pode controlar deve ser aceito e abraçado sem permitir que o afete. Aprender a distinguir essas duas coisas e agir de acordo pode limpar sua mente instantaneamente. Uma parte muito importante da dicotomia de controle é o amor pelo destino, amor fati, que significa abraçar a vida e todas as circunstâncias que ela traz. Você sempre pode amar a vida, não importa o que aconteça. Mesmo se você for rejeitado para um emprego que desejava há anos, em vez de ver a não realização de sua ambição como algo puramente negativo, investigue o que levou ao resultado negativo e use-o como um impulso positivo. Se você não conseguiu o emprego devido a uma falha sua, então é algo que está sob seu controle e você pode trabalhar nesses pontos fracos e tentar novamente no futuro. Se a razão foi um fator externo, como nepotismo ou conflito de personalidade com um membro da equipe de contratação, isso estava fora do seu controle, o que significa que a oportunidade nunca realmente existiu e não há motivo para ficar chateado com algo que nunca existiu. Uma parte da aceitação do destino é se distanciar de um resultado fixo e de marcas externas de sucesso. Se você deseja ser escritor, por exemplo, e mede seu sucesso pelo número de vendas de seu livro, então você está permitindo que seu sucesso seja controlado pelo mercado de livros, que é arbitrário. No entanto, se você mede seu sucesso pela satisfação que obtém com seu produto final ou pela quantidade de trabalho que investe nele, então você está no controle de seu sucesso. Portanto, faça tudo ao seu alcance para alcançar seus objetivos, mas nunca esqueça que você pode não alcançá-los e aceite essa possibilidade com antecedência. Se nos ocuparmos apenas com o que está em nosso controle e nos comprometermos a aceitar tudo o que não está exatamente como vem, encontraremos calma. Lição 4. Abraçar as virtudes. Em citação de Marco Aurélio, mergulhe fundo em si mesmo, pois uma fonte de bondade está pronta para jorrar se você persistir em sua busca. A virtude pode ser vista como uma excelência de caráter ou, de forma mais simples, um comportamento moralmente correto. Esse tipo de comportamento beneficia não apenas você e as pessoas ao seu redor, mas também contribui para o bem maior. O estoicismo abraça a ideia de um universo interconectado, onde tudo e todos compartilham uma ligação. Consequentemente, o que serve ao bem maior, eventualmente, beneficia você também. Portanto,
os estoicos acreditavam firmemente que aqueles mais em harmonia com a razão eram aqueles que se dedicavam ao bem-estar mais amplo. Em outras palavras, eles praticavam virtudes. Contrariamente, a ausência de conduta virtuosa é atribuída à ignorância, de acordo com os estoicos. Quando a vida o empurra para circunstâncias imprevistas, as virtudes podem ser suas estrelas guias, direcionando-o no caminho certo e mantendo-o com os pés no chão. Isso explica por que indivíduos mais enriquecidos com virtude frequentemente emanam tranquilidade e compostura. Para incorporar qualidades virtuosas, é necessário internalizar as 4 virtudes cardinais do estoicismo: sabedoria, justiça, temperança e coragem. Na perspectiva estoica, a sabedoria é a capacidade de distinguir entre o bem, o mal, o neutro e tudo mais. Isso envolve transcender o domínio das emoções e permitir que a razão governe o que é moralmente correto. Diante de um dilema, a sabedoria capacita você a analisar ambas as opções com uma mente clara. A justiça é fundamentada na sabedoria, representando um compromisso com o que é certo e equitativo, tanto para si mesmo quanto para os outros. Os estoicos a consideravam um dever para consigo mesmo, para os outros seres humanos e para a sociedade como um todo. A coragem, a terceira virtude, capacita a ação mesmo diante do medo pessoal. Ela o impulsiona a agir em prol do bem maior ou a empreender tarefas apesar da incerteza quanto ao resultado. A coragem não implica na eliminação do medo, do desejo ou da ansiedade, mas sim na decisão consciente de prosseguir, superando barreiras emocionais. Por fim, a temperança, também conhecida como moderação, significa manter um caminho equilibrado entre os extremos. Ela envolve o exercício do autocontrole, da restrição e da disciplina. Marco Aurélio destacou o traço humano da autorregulação que nos diferencia dos animais. A temperança prioriza o bem-estar a longo prazo em vez da gratificação efêmera. Por exemplo, ao considerar um saco de batatas fritas, a indulgência em todo o saco pode proporcionar prazer momentâneo, mas isso compromete a saúde e o humor. O exercício da temperança significa parar depois de algumas mordidas, usando a sabedoria para determinar a quantidade certa a consumir antes de parar. O estoicismo categoriza coisas e ações em bens, males e indiferentes, buscando o bem, evitando o mal e abraçando a indiferença de acordo com a preferência pessoal. Partir desses princípios é equiparado a fomentar o mal, como roubar, desrespeitar, agir de forma imprudente ou abster-se do bem. Ações indiferentes, como dar um passeio, não oferecem mais do que o benefício pessoal. Esses princípios não oferecem apenas o benefício do seu aprimoramento pessoal, mas também promovem um estado de serenidade, alinhando suas ações com as virtudes para sempre seguir o caminho da retidão, guiado pela razão e, assim, cultivando uma mente tranquila. Lição 5. Abraçar uma perspectiva mais ampla. Em nossa citação final de Marco Aurélio, ele ecoa a sabedoria de Platão. Sempre que você quiser falar sobre as pessoas, é melhor adotar uma visão de cima e ver tudo de uma só vez. A adoção de uma visão ampla é um aspecto incrivelmente vital para alcançar a clareza mental. No tumulto da vida, muitas vezes nos encontramos enredados no meio de cada problema, cada desafio, sentindo como se carregássemos o peso do mundo. Imagine fazer parte de uma pequena multidão e pode parecer que toda a cidade está sufocando na congestão. No entanto, mudar seu ponto de vista apenas alguns passos pode revelar uma realidade completamente diferente. Em essência, quando nos desprendemos e contemplamos o grande tapete de nosso mundo e existência, percebemos o quão pequenas são nossas experiências pessoais e o quão grandes somos no amplo esquema das coisas. Essa mudança de perspectiva revela o reino expansivo além de nosso encontro imediato.
Muitas vezes as pessoas ignoram a verdade de que suas próprias experiências e pontos de vista não são os únicos dignos de consideração, mesmo dentro de suas próprias vidas. Considere alguém que teve uma experiência desfavorável com cães. Eles podem achar desafiador entender que cães podem ser amados companheiros para outros, a menos que eles deliberadamente reconheçam a possibilidade de experiências diversas. De tempos em tempos, é imperativo dar um passo atrás e perguntar a si mesmo o que está negligenciando ou deixando de compreender. Essa prática introspectiva oferece múltiplos benefícios. Por exemplo, imagine ter que escolher entre permanecer em seu emprego atual ou buscar uma nova posição disponível em outro lugar. Essa decisão pode parecer assustadora, especialmente se você estiver incerto sobre se qualquer uma das opções satisfará suas aspirações. Enquanto seu emprego atual oferece estabilidade e você está preocupado com as responsabilidades adicionais ligadas a uma promoção, a atração de um salário melhor o chama. Você pode se sentir enredado nesse dilema. No entanto, sob a superfície, há uma riqueza de oportunidades não exploradas. Você já considerou entrar em um campo completamente diferente ou explorar uma atividade complementar ao seu emprego atual? Talvez se dedicando a uma paixão para desviar seu foco das tarefas menos atraentes. É totalmente plausível que inúmeras avenidas inexploradas na vida estejam escapando de sua consciência. Adotar uma perspectiva panorâmica, em vez de se fixar apenas em preocupações imediatas, auxilia significativamente na tomada de decisões informadas. Ampliar seu escopo não é apenas valioso para determinar prioridades, mas também para moldar suas opiniões e formar um julgamento abrangente. É imperativo considerar todos os aspectos e possibilidades dentro de uma determinada situação. Além disso, dar um passo atrás significa se distanciar de preconceitos e pontos de vista pessoais. Temporariamente, abrir mão de seus desejos pode oferecer uma nova perspectiva, levando você a refletir sobre aqueles ao seu redor e suas responsabilidades para com eles. No calor do momento, você pode perceber uma ação, como jogar lixo no chão como algo insignificante. No entanto, ao dar um passo atrás e ampliar sua perspectiva para abranger todo o mundo e as possíveis consequências, se todos fizessem o mesmo, a insignificância de seu desejo de jogar lixo se torna claramente aparente em comparação com o bem-estar do planeta. Como mencionado anteriormente, os estoicos acreditavam firmemente na interconexão de tudo no mundo, postulando que o bem-estar geral do mundo contribui para o seu bem-estar pessoal. Portanto, dar um passo atrás e olhar para o mundo como um todo, em vez de apenas a sua vida, tem uma importância tremenda ao enfrentar uma escolha, adversidade, desafio ou mudança na vida. Você tem a capacidade de fazer perguntas introspectivas, seja no calor do momento ou mais tarde, enquanto reflete sobre o seu dia, seja durante um passeio ao ar livre ou em uma sessão de escrita reflexiva, uma atividade que Marco Aurélio particularmente defendia. Essas perguntas permitem que você mergulhe mais profundamente em seus pensamentos e ações. Você pode pensar que, no calor do momento, jogar lixo no chão não é grande coisa, mas quando dá um passo para trás e pensa na totalidade do mundo, na possibilidade de todos fazerem o mesmo, você percebe a pequenez de seu desejo de sujar em comparação com o bem-estar do mundo. Como mencionado anteriormente, os estoicos acreditavam que tudo no mundo está interconectado e que o bem-estar geral do mundo melhora o seu bem-estar pessoal. Portanto, dar um passo atrás e olhar para o mundo como um todo, em vez de apenas para a sua vida, é tremendamente importante quando você enfrenta uma escolha, adversidade, desafio ou mudança na vida. Você pode fazer perguntas introspectivas para aprofundar seus pensamentos e ações, ajudando a entender mais claramente suas ações, pensamentos, vida e escolhas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir nossa seleção de playlists que o ajudarão a encontrar sucesso e felicidade com base nos princípios da filosofia estoica. Lembre-se de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.